Após auditar o SEIR, é hora de auditar o SEITL, né? O segundo censo aí da filosofia 5S. Então, como que a gente vai começar a auditar o SEITL? Primeiro de tudo, a gente vai auditar identificações e sinalizações. Lembre-se sempre que o primeiro censo é o de quê? De utilização, onde eu vou verificar os materiais, né, toda a questão de equipamentos, de processos, tudo que é utilizado na produção, na utilização do serviço, onde eu separo o que é útil e o que não é útil. Depois o SEITL foca na organização. Então, eu preciso, para organizar, identificar e sinalizar. Então, o primeiro item que nós vamos auditar no SEITL é identificações e sinalizações. Qual que é o padrão exigido para essa auditoria? Em todos os locais, deve haver identificações e sinalizações que facilitam a localização e evitam a perda de tempo e riscos. Esse é o padrão. Todos os locais precisam ter a identificação. Então, aqui a gente tem um checklist. Um checklist um pouco mais longo, tá? Mas vamos lá no checklist. Então, a primeira pergunta. A identificação de ambientes e postos de trabalho? Ou seja, para a equipe. Então, eu tenho o ambiente separado, aonde que é, por exemplo, financeiro, aonde é recursos humanos, aonde é cada um, e os postos de trabalho, eles são identificados por equipe, por pessoa, né? Então, aqui tem o logout de fulano, ciclano, beltrano, deutrano, né? Eu tenho que ter. A identificação de mesas, bancadas, no caso de pessoais, né? Então, aqui eu tenho as equipes, aqui eu tenho as pessoas, né? A identificação das mesas. A identificação de gaveta nas mesas, por exemplo, gaveta de documentos, gaveta de equipamentos, gaveta disso, gaveta daquilo. A identificação de gavetas de arquivos, né? Aqueles gaveteiros de arquivos, onde eu tenho, por exemplo, contratos, prestação de serviço, eu tenho que ter tudo, notas fiscais, por exemplo, eu tenho que ter tudo isso, né, separado. A identificação de armários, estantes e prateleiras. A identificação de suportes e outros locais de guarda, né? Guarda de material, guarda de documentos e tudo mais. A identificação de pastas / caixas de documentos. A identificação de tomadas elétricas. Primeiro de tudo, eu preciso identificar tudo, né? Identificação, para eu poder ter uma organização, eu preciso saber aonde está todos os detalhes e aonde eu vou guardar todas as coisas que eu preciso guardar. A sinalização de acesso aos ambientes, né? Então, aquelas placas dizendo para cá, suba, desça, né? Para onde que vai. A sinalização de segurança, né? Também eu tenho que cuidar da segurança, é um ponto crucial aqui para a gente poder ter uma organização. Eu preciso garantir a segurança. A sinalização de piso, né? O que é o piso? Às vezes o prédio é 3, 4 andares, então eu tenho o térreo, depois eu tenho, né, o primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, eu tenho que ter também essa sinalização. A identificação de equipamentos, né? Também eu tenho extintores, né, ferramentas e tudo mais. Os tipos de identificação e sinalização facilitam a interpretação por potenciais usuários. O que são potenciais usuários? São pessoas que não estão comumente ali. Eles podem vir uma primeira vez, por exemplo, peça num cliente ou num funcionário que está chegando a primeira vez para trabalhar, uma pessoa que é de outra filial, de outra empresa que está ali, então ela consegue identificar? Sim, legal. A localização das identificações facilita a interpretação por potenciais usuários, novamente, né, pensando aí nas pessoas que não são comuns da organização. O estado de conservação das identificações e sinalizações não prejudica a interpretação por potenciais usuários? Também uma pergunta. Como que a gente audita, né? Então, esse item verifica se as pessoas têm a preocupação em evitar desperdício de tempo e riscos, não só para elas, como para outras pessoas que frequentam o ambiente. Quem deve definir a necessidade ou não da identificação é o usuário, não o auditor. Lembrando que a identificação deve ser feita para facilitar o acesso e interpretação por qualquer pessoa que precise utilizar o recurso. A identificação também deve ser feita para que substitutos eventuais ou efetivos tenham a mesma facilidade de acesso que o responsável atual pelos recursos. Deve ser avaliada nesse item a facilidade de rastreamento de documentos físicos e podem ser verificadas a sinalização de níveis máximos e mínimos de itens estocados. Sinalizações de segurança e sinalização de acessos a locais e postos de trabalho. Aqui eu sempre gosto de um adendo. Eu tenho sempre que pensar que o usuário é quem vai me trazer se de fato é necessário a identificação ou não, somente de materiais, prateleira, principalmente das mesas e tudo mais. Quando a gente fala de identificação e sinalização de segurança,
Aí eu levo em consideração a questão do usuário, mas como auditor eu também tenho que colocar e pesar na balança. Poxa, faltou essa identificação de segurança. Será que isso poderia causar um acidente? O usuário ele pode dizer que não, na visão dele ele pode pensar que não precise, mas eu posso marcar uma ressalva ali, dizer, olha, na visão do auditor necessitaria ter um aviso de segurança, uma identificação de segurança aqui. No item 2.2, a gente vai definir, né, qual que é a auditoria, a definição e adequação dos locais para guarda de recursos. Qual que é o padrão exigido? Todos os recursos utilizados são mantidos em locais definidos e adequados, ou seja, em relação a formato, dimensão, tipo de material. E aí nós temos os checklists. Os locais de guarda de todos os recursos utilizados pelos processos estão definidos? São de conhecimento de potenciais usuários? Eu preciso pensar nisso também. O tipo de material e o formato dos locais de guarda de recursos utilizados pelos processos são adequados? Ou às vezes o usuário, às vezes a pessoa tem que ficar fazendo gambiarra, por assim dizer, para guardar os materiais. Os locais de guarda de todos os recursos estão de acordo com a frequência de utilização, ou seja, próximo da onde vai se utilizar, em relação à frequência de uso, tem que estar mais próximo, não usa não tanto, pode estar mais longe. Há locais de guarda adequados e definidos para todos os recursos pessoais, como EPIs, bolsas, calçados, roupa, guarda-chuva, apostila, livro, etc. Ou seja, eu tenho um armário pessoal, eu tenho um local específico para as pessoas poderem guardar os seus itens pessoais para não ficarem em cima das mesas. Sim, eu tenho que ter tudo isso. Como auditar? Pelo conceito do Seiton, um lugar para cada coisa no seu lugar. Esse item verifica se há uma preocupação em definir o local de guarda de cada recurso móvel, visando a facilidade de acesso, a reposição, a segurança, o conforto e a preservação do item. Isso inclui objetos pessoais como bolsas, pastas, casacos, paletós... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Tudos, guarda-chuvas, sapatos, etc. Objetos que a guarda é fortuita e não repetitiva como presentes, ornamentos, compras para pequenas reformas, não precisam ter um local permanente para sua guarda. Porém, devem ser colocados em locais que não dificultem o acesso e a circulação e também não gerem riscos para as pessoas que ali atuam. De maneira geral, deve ser evitada a colocação de recursos úteis ao ambiente diretamente no piso ou sobre armários. Recursos que podem ser usados em vários pontos onde seja inviável definir um local único devem ter vários locais de guarda disponíveis. Exemplo, luvas, ferramentas, dispositivos, etc. Eu preciso um lugar para cada coisa no seu lugar. Preciso ter um local para guardar tudo isso de uma maneira que seja um padrão ali e ter espaço também para itens que não sejam de maneiras repetitivas. O 2.3, a gente vai auditar a ordem dos recursos. O padrão exigido é que todos os recursos estão desclassificados e organizados. Não há mistura, dificuldade de localização visual e física, não há empilhamento, volume compatível com espaço ou risco. Então, a gente tem um checklist. As perguntas são: há facilidade para a localização visual de todos os recursos? O acesso aos recursos é facilitado de acordo com a frequência de uso? O acesso aos recursos não desordena os demais? Há facilidade para a reposição dos recursos nos respectivos locais de guarda? O volume dos recursos está de acordo com o espaço disponível? Não há mistura de recursos incompatíveis? Não há recursos provisórios prejudicando a funcionalidade, segurança e bem-estar do ambiente? Não há recursos fora do local de guarda.
né? Então são essas perguntas do checklist. Como que a gente audita isso? Então a gente tem aqui o ponto. Mistura. Materiais de características muito diferentes. Então, né, imagina só um exemplo, eu estou guardando arroz e de repente tem trigo, tem farinha, tem açúcar, tudo ali. Está misturado. São características muito diferentes. Né? Estão muito misturados. Ou eu estou misturando ali peixe com frango e arroz e está tudo errado. Dificuldade de localização visual. Recursos colocados por trás, muito acima ou muito abaixo na linha de visão do usuário na posição de pé, obrigando a inclinar-se ou subir em um suporte, banco ou escada, para localizar visualmente o recurso. Então, isso aqui prejudica, porque ao inclinar-se, dependendo do peso do item, eu posso machucar minhas costas. Ou se eu precisar subir em alguma coisa para pegar, eu posso ter o risco ali de queda que vai me machucar. Dificuldade de localização física. E, evidentemente, deve ser levada em consideração a frequência do uso do recurso. Os recursos de uso esporádicos podem ser guardados de forma mais compacta e em locais mais altos, mais baixos ou por trás, desde que o acesso não cause maiores transtornos. Lembre-se que o parâmetro é de 8 segundos para se acessar os recursos de uso frequente e de 30 segundos os de uso esporádicos. Então, tem que ter esse parâmetro aqui. Eu posso guardar para itens, materiais que eu não vou usar frequentemente, eles podem estar sendo guardados em um local mais de difícil acesso. Mas também não pode ser tão de difícil acesso assim. Questão do empilhamento, né? São pilhas de recursos diferentes, um sobre o outro, dificultando o acesso e reposição, facilitando a desordem. Mais uma vez, deve ser levado em consideração a frequência de uso. O volume incompatível com o espaço. Isso gera uma dificuldade de acesso visual e físico. A resolução seria a redução do volume, o aumento do espaço ou a melhor utilização do espaço vertical. E o risco, quando o acesso gera risco de acidentes pessoais das instalações dos recursos. Neste item, se avalia a preocupação das pessoas no dia a dia em manter os recursos organizados, ordenados. Portanto, é um item que pode ter um padrão variando ao longo das auditorias. Observar que materiais espalhados sobre as mesas e bancadas não obrigatoriamente estão em desacordo com esse item, desde que estejam sendo analisados e utilizados no momento. Empilhamento de materiais e documentos dificulta o acesso físico e virtual, além de promover a desordem na reposição. Por isso, deve ser criticado nesse item. O mesmo ocorre com o armazenamento de materiais diferentes em prateleiras, dificultando o acesso. Então, realmente, aí a organização dos materiais que a gente audita aqui no 2.3. Depois disso, a gente tem o 2.4, que a gente vai auditar o layout. O padrão exigido é a disposição de todos os recursos produtivos e de apoio estar adequada, facilita a circulação e o acesso, evitando riscos, desgastes e desperdício de tempo. O checklist, a gente tem a distribuição de recursos permanentes não gera perda de tempo ou risco, a distribuição dos recursos permanentes promove o bem-estar e os possíveis problemas de layout não dependem da própria equipe, ou seja, a equipe não tem como resolver os problemas. Então, como auditar? Nesse item se avalia a capacidade do planejamento para manter o ambiente funcional, ou seja, a distribuição dos recursos permanentes deve facilitar o acesso, circulação, limpeza, etc. Não devem ser avaliadas nesse item as deficiências de sequência de produção ou localização de prédios e ambientes. Também não devem ser confundidas as deficiências de layout, planejamento inadequado, com a desordem, relaxamento, as pessoas não organizarem o espaço. Problemas de layout que não dependem da equipe ou que estejam prestes a serem resolvidos também não devem ser apontados nesse item, até que sejam definitivamente solucionados. O que é um problema de layout que é da equipe e um problema que é layout que não é da equipe? Por exemplo, a disposição de prateleiras e tudo mais, no momento que foi construída a organização, e aí dificulta hoje a organização, o acesso e tudo mais, é um problema de layout que a equipe pode resolver. Simplesmente eles vão lá e mudam o layout, mudam a disposição das prateleiras. Agora, quando a gente vai para realmente espaço físico, ou teto muito baixo, ou tem alguma questão, um empecilho muito grande em relação à própria construção, aí não tem da equipe, não tem como culpar a equipe por um erro desse, porque foi erro na hora ali do planejamento inadequado da montagem do espaço. Mas eu sempre tenho que tomar cuidado. Muitas das vezes o problema não é no layout, o problema é na organização dos materiais. Mas eu tenho certeza que está tudo organizado, está o melhor possível que a equipe poderia fazer. Infelizmente a culpa é do layout. E aí eu tenho que marcar se a equipe pode mexer ou a equipe não tem condições de estar mexendo. Beleza? Espero ter entendido como auditar o Seiton. Espero te ver na próxima aula. Lembrando que esse material fica na apostila para você consultar, você imprimir, você utilizar aí nas suas auditorias.
Então, espero ver na próxima aula. Fique comigo e, por enquanto, vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!